passada, embora para outras reflexões agora. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que o injusto juiz diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Podeis assentar. Notemos, irmãos, aqui que Jesus contou essa parábola da viúva persistente para ensinar que nós temos o dever de orar e nunca desfalecer. Note, não nos é opcional, não é uma questão de gosto, é uma questão de dever. E não é o dever de orar meramente, é o dever de orar sempre e o dever de nunca desfalecer. Orar esperando ver Deus operar. O desfalecimento aqui seria a pessoa deixar de acreditar na eficácia da oração. E pode se dar de duas maneiras: ou a pessoa realmente para de orar, ou ela continua a orar mecanicamente, mas já não tem mais a expectativa de ver Deus agindo. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós podemos já ter, por orações que fizemos no passado, na memória, palavras prontas, sempre para orar quando quisermos. E isso acontecer mecanicamente, sem que venha do nosso coração a fé e a expectativa de sermos ouvidos. O não desfalecer não é só a continuidade no falar, no orar. É não desanimar da resposta, de esperar pela resposta. Vemos no exemplo da viúva da parábola que a questão é esta: ela não continuou a insistir mecanicamente, ela queria a resposta, ela esperava que sua persistência fosse levar ao resultado, a resposta. Então nós temos que orar e nunca desanimar, orar e nunca desfalecer. Finney disse que quando ele se converteu, uma das coisas que o inquietou foi a igreja em que ele ia. A sua conversão foi em casa, através da leitura pessoal da Bíblia, mas ele vinha frequentando uma igreja. E ele disse: alguma coisa estava errada naquela igreja. Eles tinham culto de oração e oravam sucessivamente para que Deus fizesse alguma coisa, um avivamento, um mover do Espírito. Ele disse: mas eu percebi que tudo aquilo já tinha virado uma coisa mecânica, uma tradição. Eu acredito, ele falava mais ou menos, estou usando as minhas palavras, ele dizia: eu acredito que se Deus mandasse um avivamento, eles tomariam um susto. Se Deus respondesse aquilo que eles estavam pedindo, seria para eles uma surpresa, porque eles oravam por dever de ofício, eles oravam liturgicamente, era mecânica a oração, eles não tinham expectativa de ver resposta para as suas orações. Nessa parábola que Jesus conta, tem um juiz injusto, uma viúva que precisa que o juiz lhe faça justiça, e ela insiste com o juiz, vai na casa dele, perturba o sono dele,
até que ele, apesar de ser indisposto para com Deus e para com os homens, diz: não porque eu tenho interesse de ajudar esta viúva, mas para que ela não me moleste mais, para que eu possa dormir sossegado, eu vou fazer justiça a ela, eu vou atender ao que ela pede. A Bíblia não quer dizer que Deus é um juiz injusto, mas a Bíblia quer contrastar. Se um juiz injusto, incomodado para não ser mais molestado, atende, quanto mais Deus que quer o nosso bem, quanto mais Deus que ama os seus eleitos, não vai ouvir as nossas orações. É interessante que tem aqui um paradoxo na leitura dos versos 7 e 8, e diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Diz que Deus nos responderá quando nós clamamos dia e noite, ainda que Ele possa tardar. Mas aí no versículo 8 parece uma contradição, diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Afinal, Deus tarda ou age depressa? Para nós pode ser que Ele esteja tardando, mas Ele fará justiça assim que for o momento certo, e não vai esperar um segundo a mais. Para Deus sempre foi depressa que Ele nos atendeu. Alguma coisa está nos seus planos para não atender-nos imediatamente. Talvez alguma coisa que nos falte, a fé, talvez alguma coisa que nos falte na vida espiritual antes de sermos respondidos. Ou talvez tudo esteja preenchido, Ele esteja esperando uma circunstância ideal. E pode parecer que está tardando na nossa visão, porque não foi imediatamente após a oração. Mas para Deus foi depressa, porque assim que aquilo que é necessário para Ele responder estiver estabelecido, Ele virá imediatamente. A sua resposta será apressada, porque Ele quer responder às nossas orações. Mas note, o nosso dever é orar sempre sem desfalecer. Tem pessoas que fazem pedidos a Deus, ocasionais, circunstanciais, em orações momentâneas, e já ficam insatisfeitas e pondo dúvida na eficácia da oração, porque não foram respondidas. Mas Deus quer que não apenas oremos, mas oremos sempre sem desfalecer. Deus quer a nossa insistência. O verso 7 diz: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Você clama dia e noite? Você realmente está orando, está colocando insistentemente nas mãos de Deus? Mas Jesus faz-nos uma advertência no versículo 8, que, meus irmãos, assombra-nos. Ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele dá a entender que, na medida em que nos aproximamos de sua vinda, pessoas de fé serão cada vez mais difíceis de se encontrar. A fé diminuirá. É interessante que no século XIX, a ciência fazia inúmeros avanços. Era a época em que se propagava o naturalismo, que levou ao evolucionismo, a ideia de que o homem veio de um ancestral comum com o macaco. As pessoas julgavam poder explicar aquilo que era tido como milagre agora pela ciência. E as pessoas começaram a ter, particularmente da Europa, depois dos Estados Unidos, mas maximamente na Europa, uma mentalidade cientificista. O cientista gozava de autoridade mais do que um pastor. A ciência parecia mais apta para trazer felicidade ao mundo, com a descoberta de curas para doenças, o aumento da capacidade tecnológica, do que a fé, do que a vida com Deus. E houve um momento de secularismo da Europa. As igrejas esvaziaram, é o que até agora está lá, igrejas vazias, templos sendo vendidos. Mas em outros países, como nos Estados Unidos e mesmo na América Latina, Deus operou, trazendo avivamento, despertamento, e ainda se manteve a fé acesa em muitos cristãos, crendo no Deus que opera.
Mas, meus amados irmãos, nós vimos algo diferente durante essa pandemia. Nós vimos pessoas dizerem que religião não resolveria nada, e sim a ciência. Em tempos passados, quando vinha uma grande praga, as igrejas se enchiam de pessoas orando. Lá mesmo no Vaticano tem uma estátua em homenagem a um ser angelical que eles julgavam ter socorrido na hora de uma grande praga. As pessoas em tempos passados, diante de situações difíceis, elas recorriam a Deus. As cruzadas de Billy Graham encontraram o seu auge depois da Segunda Guerra, quando houve uma ressensibilização para com as coisas espirituais. Mas a Bíblia diz no livro do Apocalipse que na grande tribulação não vai ser assim. Lá fala-se das pragas que virão durante a grande tribulação, na abertura dos selos, no tocar das trombetas, no derramamento das taças, sobre a humanidade. E diz lá a Bíblia que nem assim, com as pragas, os homens se arrependerão de suas idolatrias, de suas feitiçarias. Eles blasfemarão de Deus. Obviamente, para que na grande tribulação a mentalidade já seja essa, em que as pessoas, diante de cataclismas, diante de crises, elas não procuram a Deus, elas se irritam com Deus. Para que a mentalidade seja essa, algum processo teria que anteceder, preparando para isso. E nós vimos nessa pandemia, irmãos, este processo. As pessoas confiavam em vacinas e não em oração. Não que não se deva buscar vacinas, mas era como se Deus não existisse para responder súplicas. Se um governante convocava pessoas à oração, ele era atacado, ridicularizado. E as pessoas diziam, organizações diziam, que era a ciência que ia dar a solução, não a religião, não a fé. Para nossa tristeza, igrejas pentecostais fecharam suas portas e seguiram o mesmo procedimento dos incrédulos. Na verdade, eu conheço pastores que passaram a ter síndrome do pânico durante esse período. Pessoas, irmãos, que antes oravam pelos enfermos. Igrejas que dizem crer no Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas de portas cerradas. Algumas criticando os nossos irmãos que pregavam nas ruas, que pregavam nas praças. Houve, irmãos, um esfriamento da fé para esperar um Deus que opera milagres. A verdade é que nós vemos hoje muitos palestrantes e poucos pregadores. Nós vemos hoje muita oração litúrgica e pouca oração devocional. Nós estamos vivendo num tempo em que a igreja perdeu muito do seu fervor e a sociedade também muito da sua diligência para orar. Nós vemos pessoas rezando Pai Nosso, que é repetição, mas eu estou falando de orar, de derramar a alma diante de Deus e de esperar que Deus intervenha. Não é orar por orar, é esperar a resposta, é orar sem desfalecer, é orar como aquela viúva ia ao juiz, insistindo, esperando o resultado, é crer que Deus depressa fará justiça aos seus eleitos que clamam de dia e de noite. Nós precisamos, irmãos, voltar ao espírito de oração e crer que Deus ouve oração não só para curar uma dor de cabeça que você está. Deus não ouve oração apenas para você conseguir um emprego. Tem gente que só confia em Deus ou na oração para coisas pequenas. Mas o nosso Deus é o Senhor da história, irmãos. O nosso Deus é o Deus dos avivamentos. O nosso Deus é o Deus dos livramentos. As grandes operações de Deus não foram por indivíduos, foram para povos. Foi abrir o mar para Israel passar.
foi fazer cair por terra as muralhas de Jericó. O nosso Deus é o Deus das grandes maravilhas, é o Deus das promessas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Se você não está orando, ore para orar. Se você não sabe como orar, ore para saber. Os discípulos fizeram isso, chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a orar. Se está lhe faltando fé, peça fé. Os discípulos oraram: aumenta-nos a fé. Teve um que pediu para o seu filho a Jesus, e Jesus disse: tu crês? Ele disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas tem um remanescente de incredulidade. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Vamos orar para Deus tirar a nossa incredulidade. Vamos orar para Deus aumentar a nossa fé. Vamos orar para aprendermos a orar. Os discípulos fizeram essas petições a Jesus. Vamos nos lembrar das promessas de Deus, tantas quantas sejam. As promessas de Deus têm em Cristo sim, e por Ele o amém. Nós vemos, meus irmãos, na Bíblia, pessoas de fé. Aquela mulher com um fluxo de sangue, o que ela queria mesmo era chegar até Jesus e pedir para ser curada. Mas ela não conseguia, a multidão era grande. Então ela pensou consigo: o mais próximo do que eu posso fazer, como se fosse uma oração, é tocar na roupa dele. É a coisa mais próxima que eu posso fazer de um pedido, é puxar a roupa dele. Como que diz: olha para cá, olha para mim, porque eu não consigo ir até lá. E a Bíblia diz que quando ela foi neste ímpeto, já havia gasto tudo com os médicos e não se curara daquele fluxo de sangue, mas ela tocou na veste de Jesus, ela foi curada. E havia muita gente ao redor de Jesus, mas Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos: Senhor, tanta gente te toca. Mas ela tinha tocado de uma forma diferente, não supersticiosa. Ela queria era pedir a Jesus, era falar com Jesus, mas o máximo que ela conseguiu foi puxar a roupa dele. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. A mulher se apresentou e disse: fui eu, Senhor. Ele disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Bartimeu orava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem um evangelho que diz que ele orava na entrada da cidade. Tem outro evangelho que diz que ele pedia na saída. Tem gente que acha que ele foi gritando da entrada até a saída. Filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão mandava que ele se calasse. Ele gritava mais alto ainda: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus disse: o que tu queres? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: então vê. E ele foi curado naquele momento. A mulher sírio-fenícia pedia por sua filha, ia atrás de Jesus: filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, é interessante que ela no início chama Jesus de filho de Davi. Ora, como filho de Davi, Jesus era o prometido para Israel, não para ela, que não era de Israel, era sírio-fenícia. Jesus às vezes não nos ouve porque Ele quer corrigir a nossa oração primeiro. Tem alguma coisa errada no que estamos orando, a gente está pedindo certo, mas de forma errada, e Ele quer corrigir. Como filho de Davi, Ele veio para Israel, não para ela. Ela via todo mundo dizer: filho de Davi, tem compaixão de mim, e repetiu a fórmula. Mas Jesus não deu cabimento. Aí ela o adorou e chamou de Senhor. Tem compaixão. Como o Senhor, Ele não é Senhor só de um lugar, é Senhor de todos. Mas Jesus, para confirmar se ela tinha entendido, disse: olha, como filho de Davi, eu dou o pão aos filhos, não aos cachorrinhos. Mas a mulher argumentou: Senhor, tua mesa é tão farta, é tão grande, que o pão cai pelas bandas, e até os cachorrinhos comem lá embaixo. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vai, a tua filha endemoniada está liberta. Note, meus irmãos, ela insistiu, ela orou,
ela argumentou, ela creu, ela esperou, ela não desfaleceu. E nós temos que ter essa fé, porque Jesus é o mesmo. Hebreus diz, ele é o mesmo ontem e hoje, e o será para todo sempre. Nós temos que crer no Cristo que ouve a oração, que atende a oração. Ele diz, tudo que pedis a meu Pai em meu nome eu farei. Ele vive sempre para interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Aquela mulher orou insistentemente. Às vezes nós estamos orando, mas em meio ao nosso pedido espiritual se mistura algum interesse particular que o nosso coração não discerne, e Jesus demora a responder até o ponteiro acertar. É igual antena de rádio. Hoje ninguém sabe mais quase o que é isso, mas a pessoa ligava o rádio, a antena ficava chiando, você ia movendo até encontrar a sintonia. Às vezes ele deixa você orar mais, porque você ainda não encontrou a sintonia, mas quando encontrar, a resposta vai vir. Jairo, um dos principais da sinagoga, chegou até Jesus e pediu pela sua filha que estava doente. Jesus disse, vamos lá. No caminho, Jesus ainda curou a mulher com fluxo de sangue. E chegaram até Jairo e disseram, olha, não dá mais. Para de incomodar o mestre, que tua filha já morreu. Se Jairo já estava, irmãos, atribulado, agora ele estava desesperado. Ela morreu. Mas Jesus olhou para Jairo e disse, crê somente. Crê somente. E ele foi com Pedro, Tiago e João. Os incrédulos ficam. Eu quero ver os discípulos que creem. E lá a menina ressuscitou pelo poder de Deus. Crê somente. Crê somente. O homem que mandou até Jesus, o líder romano, pessoas para pedirem para o seu servo que estava enfermo. Jesus quis ir à casa daquele líder militar, mas ele, através de seus enviados, disse, eu não sou digno, Senhor, de que tu entres em minha morada, mas daqui mesmo diz uma palavra, e o meu servo será curado. Este aí cria, irmãos, este aí cria. Ele disse, eu estou debaixo de ordens, e eu tenho pessoas sob minhas ordens. Eu sei obedecer e sei mandar em uma pessoa aí. Quando eu mando um subalterno vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Pois daqui mesmo, Senhor, tu que tens autoridade, que acalma os ventos e os mares, daqui mesmo diz uma palavra e o meu servo será curado. E foi curado. E foi curado, irmãos. Nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que orar. Deus está interessado em alcançar lugares, em atingir povos. Paulo viu um homem da Macedônia, ele diz claramente, um homem da Macedônia, dizendo, passa para cá e ajuda-nos. Deus queria fazer uma obra lá na Macedônia, se converteu ali uma igreja forte, que foi exemplo para as que estavam ao redor, e nós vimos grandes coisas acontecerem. Teve lugares que Paulo quis ir, o Espírito de Deus não o deixou, porque Deus queria agir em certos lugares mais preparados e deixou outros para depois. Portanto, não é só o mundo que está dividido em demônios, com principados, sendo potestades dentro desses principados. Deus também está zoneando o mundo. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Roma, Deus também está confrontando os poderes malignos em cada um desses lugares. É preciso, irmãos, crer nas promessas de Deus, confiar que Deus pode fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em Lucas 11, a Bíblia nos ensina a perseverança em oração. A partir do verso 9, eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós é que limitamos o poder de Deus por nossa incredulidade. Jesus, diante de pedidos de pessoas, ele fez a pergunta: o que tu queres? O que tu queres? O que tu tens fé para receber? É esse o sentido. Tanto que para alguns ele disse: seja conforme a tua fé, conforme o que tu crê, conforme o que tu acreditas. O que você quer de Jesus de verdade? Já pensou um cego correndo atrás de Jesus? Senhor, cura-me, cura-me. Aí Jesus disse: o que tu queres de mim? Senhor, que pelo menos eu seja consolado com a minha cegueira. E na hora que ele fosse confrontado, pedisse menos. Deus é um Deus grande, irmãos, peça. A mulher Sírio-Fenícia entendeu, a mesa dele é farta. Ele não quer dar esmola para o seu povo, não. Ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Nós temos uma passagem no Velho Testamento que é muito ilustrativa. Diz aqui a Bíblia Sagrada, no segundo livro de Reis, capítulo de número 13. Segundo livro de Reis, 13, a partir do verso 14. E Eliseu estava doente, da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O profeta disse: atira aí pela janela. Isso aqui é o livramento do Senhor. Agora vamos ver como é que vai ser esse livramento. Atira agora flecha na terra. E ele atirou só 3 vezes. E o profeta ficou indignado: por que tu não atiraste 5, 6? Que mediocridade é essa? Só vai ferir os sírios 3 vezes. Se tivesse atirado mais, seria até os consumir. É a nossa timidez que limita o poder de Deus. É a nossa pouca fé que limita o poder de Deus. Seja ousado, meu irmão. Creia no Deus que age. Creia no Deus que opera. Nos dias de Eliseu, faltou chuva. E depois daquele episódio em que ele pediu fogo do céu lá perante os profetas de Baal, e o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, ele foi pedir chuva. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 41, veja a perseverança do profeta. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Veja, esse homem aqui orava com tanta intensidade que ele se contorcia todo, colocado a cabeça entre os joelhos. Sabe qual é a posição da cabeça entre os joelhos? É aquela que se espera da mulher quando está dando à luz um filho. Ele foi gerar em oração. Ele foi gerar chuva em oração, se contorcendo com a cabeça entre os joelhos. É bom esse crente doido, meu irmão.
mas que acredita em Deus, estava lá gemendo, se contorcendo todo e orando. E diz o verso 43, e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada, não tem chuva não, está orando aqui, mas não tem chuva não. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Ou seja, eu tenho paciência, eu vou orar aqui, tu vai e volta, que vai vir chuva. E sucedeu que a 7ª vez, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe. Ainda a nuvem era bem pequenininha, mas ele já estava tão crente que viria a chuva, que ele disse: pode subir, pode avisar. Sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aí você diz: mas pastor, isso daqui é sobre Elias. Eu não sou Elias, mas você serve o Deus de Elias. O povo de Israel perguntava: onde está o Deus de Elias? Não é quem Elias era, é o Deus de Elias. Tiago diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou, o céu se fechou, ele orou, o céu se abriu. E Tiago diz: muito pode a oração do justo, de qualquer um de vocês, por sua eficácia, Deus ainda pode fazer coisas gloriosas, porque ele ainda é o Deus de Elias, ele ainda responde a oração do justo. Mas nós precisamos, irmãos, de fogo na oração. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Salmos, Salmo 141, a partir do verso 1. Eu vou ler mais do que necessário, porque eu acho que é edificante. Salmo 141, eu vou ler até o verso 5, do 1 ao 5. Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, como aqueles que praticam a iniquidade. Não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Repreenda-me, e será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Observe, se você quer ser ouvido por Deus, você tem que ter um coração reto diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz: se alguém guarda os mandamentos, será ouvido. Primeira Epístola de João fala que os que guardam os mandamentos de Deus e fazem o que é agradável diante dele são ouvidos. A Bíblia diz: se eu atender a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Por isso que o salmista pede por sua santidade, para que ele possa ser ouvido. No verso 3 ele diz: põe, Senhor, um guarda na minha boca, para eu não falar bobagem, para eu não falar o que não devo. Guarda a porta dos meus lábios. No 4 ele pede para o seu coração, para não se inclinar para coisas más. Dá-me um coração piedoso, um coração que não quer praticar a iniquidade, que não queira comer da delícia dos ímpios. E no verso 5 ele diz: Senhor, e o justo pode me corrigir, porque eu quero estar certo contigo. Fira-me o justo, e será um óleo sobre a minha cabeça. Meus amados irmãos, não aborreçam-se dos seus pastores quando estão reprovando alguma coisa que você faz de errado. Tem gente aí que quer seguir pregadores da internet, que nem sabem quem são, como Eva ouviu a serpente sem não ter nenhum antecedente sobre ela, mas já conhecia Deus e a benevolência com que tinha tratado o primeiro casal, dando-lhe tudo no jardim. Tem gente querendo ouvir um desconhecido e não ouviu o conselho de seus pastores, que amam, que labutam, que gemem por você, que oram por você.
Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, queira ouvir os ministros do Evangelho. Ser ferido por um ministro no sentido bom é um óleo sobre a cabeça. O salmista quer ser repreendido pelo justo, quer que o seu coração não esteja inclinado ao mal, que sua boca esteja guardada. Mas note o que ele diz no verso 2: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Que minha oração suba, Senhor, de modo a ser agradável, cheirosa, como um incenso. Mas para o incenso subir, irmãos, tinha que ter fogo. Veja o que diz a Bíblia Sagrada lá em Levítico. Levítico capítulo 16, verso de número 13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. Se colocava o incenso no fogo, aí o aroma subia. Se nossa oração tem que subir como incenso, nossa oração tem que ter fogo. Tem que ter fogo. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Nós temos que ter a oração fervorosa. A Bíblia diz: orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplicas. Nós temos que ter fogo na oração, igreja. Nós temos que ter fervor na oração. Fervor na oração. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos, no capítulo de número 12, Romanos 12, nos versículos 11 e 12, não sejais vagarosos no cuidado, não tenha uma diligência devagar, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, crente seja intenso, não seja raso, não seja superficial, seja intenso. Seja intenso na esperança, se alegre no Maranata, vem Senhor Jesus, esteja olhando para o céu, esperando o soar da trombeta, alegre-se na esperança, na tribulação seja paciente, Deus está no comando, persevere na oração, e não seja vagaroso, seja fervoroso. Seja zeloso, seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Que a sua oração seja no interesse do reino de Deus. Tiago diz: pedis e pedis mal, porque pedis para gastar em vossos próprios deleites. A oração egoísta não é fervorosa, porque ela é avarenta. Mas seja fervoroso, pedindo aquilo que é para a glória de Deus, anelando aquilo que é para a glória de Deus. A Bíblia não diz só buscai os dons espirituais, não, buscai com zelo. Zelo quer dizer com fervor, com dedicação. Busque com fervor, clame a Deus com fervor. Nós precisamos de fogo nas nossas orações, precisamos de fogo na nossa súplica, precisamos daquela oração que toca o céu, precisamos daquela oração que toca o trono de Jeová, aquela oração que ninguém sabe se a terra subiu ou se o céu desceu, aquela oração, irmãos, onde o Espírito Santo está nela, aquecendo. Precisamos do espírito de oração e súplicas. Se você não tem, peça. Se você não tem, peça. Clame. Clame pelo desejo de orar, clame pelo fervor da oração, clame para que sua fé se desperte, clame para que Deus haja e não desfaleça. Creia que Ele faz, que Deus age. O nosso Deus ainda é o Deus que pode fazer maravilhas, irmãos, se a igreja orar. Os grandes avivamentos começaram com pouquinha gente orando. O Clube Santo tinha umas 12 pessoas. George Miller era quase um solitário na oração, mas Deus ouviu. Andrew Murray na África foi ouvido, porque despertou-se para o espírito de oração. Poucas pessoas orando podem fazer grandes coisas.
podem fazer grandes coisas. 2 que seguram a mão de Josué podem fazer o sol parar no céu e a batalha ser ganha. Vamos ser intercessores, vamos nos colocar na brecha, vamos chorar entre o alpendre e o altar, vamos orar por este país, vamos orar pelas almas, vamos orar pela igreja, não vamos desfalecer, não vamos parar de orar, vamos buscar, bater e crer no Deus dos impossíveis, porque Jesus ainda passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro, porque Ele ainda tem na mão as 7 estrelas, os 7 Espíritos de Deus, porque da sua boca ainda sai espada aguda de 2 gumes, porque Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos crer, vamos orar, vamos receber de Deus. Baixe sua cabeça. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos